Dia Gramado, bom dia Brasil! E vamos começando aqui mais uma vez, segundo dia, né, desse nosso projeto, o projeto Viva Feliz, com lives diariamente às 7h07 da manhã, com informações úteis, com um bate-papo descontraído, leve, legal, sobre a nossa mente inconsciente, sobre como a gente funciona. Estamos vendo aqui nossa amiga Priscila Moura. Quanto tempo, Priscila? Tudo bem contigo? Prazer te ver aqui. Estamos aqui no frio de Gramado e eu sei no calor de Januária, né, Priscila? Tudo bem com você? Tiver alguma dúvida sobre ansiedade, pode colocar aí que a gente vai falar hoje sobre esse tema que está aborrecendo a vida das pessoas. Então, pessoal, o que acontece? O Brasil hoje, segundo a OMS, a Organização Mundial de Saúde, é o país mais ansioso do mundo. Ou seja, é muita gente sofrendo com ansiedade. Eu peguei alguns dados aqui, por exemplo, de medicamento. 56,6 milhões de caixas de ansiolíticos e soníferos foram vendidos somente no ano de 2018. Depois da pandemia houve um aumento de mais de 80%. Ou seja, tá só que cresce o problema, tá só aumentando. Então, por que as pessoas estão ficando tão ansiosas? A gente era para ter uma vida hoje mais tranquila, né? Mais calma. Tempos atrás, não muito longe, né? Muito menos tecnologia. As pessoas tinham muito menos tempo, tinha que fazer praticamente tudo, né? Se queria comer, tinha que cozinhar, tinha que costurar a roupa, tinha que lavar a roupa, passar a roupa. E hoje em dia, muitas dessas coisas ficaram mais fáceis, na verdade. Tipo, hoje a gente tem máquina de lavar, hoje Januário é mais quente que o normal. Isso eu não sinto saudade daí, Priscila. Muito calor, né? Meu Deus, aqui tá fazendo um friozinho bem bom hoje também, viu? Não vou dizer que é tão fácil lidar com o frio quanto a gente pensa também, não. Não é, nem tudo é flor. Mas faz parte, né? Mas enfim, hoje a gente tem muito mais facilidades, não é? Tipo, a gente tem acesso à tecnologia, à informação. Por exemplo, se o filho ia para a escola, demorou muito chegar, a mãe ficava preocupada, atormentada, né, às vezes, mas depois de um certo tempo, até chegar sem ter notícia. E era assim que funcionava. Hoje o que acontece? A criança já tem um celular quando ela vai para a escola. Quando a pessoa liga para outra e a outra não atende na hora que ligou, a pessoa já começa a dar uma crise. Já começa a se apavorar. Meu Deus, vai acontecer alguma coisa. E não teve nada, né? Às vezes você está ocupado, às vezes você está longe do celular, às vezes você está debaixo do chuveiro tomando um banho e não tem como você atender o telefone. Mas gera a ansiedade. Olha a Letícia também. Hoje só tá dando januarense aqui, ué. Que coisa boa. Bem-vinda, Letícia. Tiverem dúvidas aí sobre a ansiedade, essa é a hora de perguntar. Vamos estar aqui respondendo, tirando as dúvidas das pessoas, né? Nesse nosso bate-papo matutino de todos os dias, às 7h07 da manhã. Então, a ansiedade está virando um problema cada vez maior, em contrapartida ao conforto que a gente está tendo maior. Em contrapartida a vários benefícios que a vida está oferecendo. Tá faltando isso, né? Parar, respirar, se conectar consigo mesmo, contemplar. E uma coisa que está acontecendo é que as pessoas elas estão sempre olhando só para frente, adiante no tempo. Sempre adiante no tempo. As pessoas não estão vivendo o presente, elas não estão vivendo o agora. A mente das pessoas virou uma confusão que faz ela estar sempre vivendo o futuro ou o passado. Ela está lá no passado lembrando de quê? Das coisas ruins que aconteceram,
lembrando das frustrações, das decepções, lembrando dos próprios erros, lembrando de como a vida poderia ser melhor se naquele dia não tivesse acontecido isso, se naquele dia não tivesse tomado tal decisão. E daqui a pouco, quando ela se cansa de viver lá no passado, ela faz uma outra viagem no tempo, agora para o futuro, e fica imaginando o futuro. Às vezes, com sonhos malucos que ela nunca vai realizar, e vai deixar ela mais frustrada da vida. Às vezes, imaginando o futuro ruim, com escassez, com morte, com dor, com sofrimento. E que são coisas reais, sim. A gente um dia vai deixar essa terra, vai abandonar esse corpo aí, ninguém sabe o dia nem a hora. Coisas ruins vão acontecer, a dor vai acontecer. Mas no intervalo entre uma coisa e outra, a vida está acontecendo. No intervalo entre o dia da morte e do nascimento, tem uma vida toda acontecendo. E eu acho que um dos motivos principais dessa epidemia, né, ou pandemia, eu não sei nem a diferença de epidemia para pandemia, mas um dos dois está acontecendo, de ansiedade no mundo. É muita gente sofrendo com ansiedade. É muita gente que não está conseguindo se controlar. E em alguns casos, no nível patológico, certo? A ansiedade às vezes está realmente bloqueando a pessoa, travando ela, bagunçando os relacionamentos dela, bagunçando a vida dela de todo jeito. E aí a pessoa recorre ao remédio, né? Muitos recorrem ao remédio. Quem não está tomando remédio para ansiedade ainda é porque ainda não foi fazer a consulta. É difícil não ter uma prescrição, né? Mas enfim, o que acontece é que é tipo... Ansiedade é tipo dor. É tipo dor. Você sente uma dor de dente, aí você vai tomar um comprimido, o comprimido vai lá e anestesia a sua dor, mas não resolve a cárie. Mas não cura a inflamação. O que está gerando a dor, nisso as pessoas não mexem. A maioria dessas pessoas que estão tomando remédio, elas estão simplesmente mascarando a dor da ansiedade. Elas estão se engessando. Elas estão meio que combatendo o sintoma e não o problema. E ela não para ver o que de fato está gerando ansiedade nela. Por que essa emoção virou um tormento na vida das pessoas? A ponto delas não terem mais paz, a ponto delas não conseguirem mais fazer coisas simples, ou se divertir com coisas simples. E aí vai gerando mais uma sequência de problemas. A ansiedade, né? Porque aí a pessoa ansiosa, o que ela vai fazer? Ela está sentindo uma angústia, uma ânsia, uma sensação que atormenta, que rouba a paz dela. E o que ela faz para aplacar isso? Aí ela procura algo como remédio, né? Alguma coisa que vai aliviar essa dor, que vai aliviar essa sensação que é tão incômoda. Aí uns vão para comida e começam a comer, mas ela não está com fome. É porque a comida distrai ela da ansiedade. Ela vai fazer alguma coisa que busque distanciar ela daquela sensação. Às vezes a comida. Às vezes a compra. Ainda mais hoje, depois da Shopee. Cuidado com Shopee, Mercado Livre. Aí ela vai para a internet comprar coisa. Né? Aí estoura o saldo do cartão. Quando a fatura chega, aí mais ansiedade. E agora como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Como eu vou fazer? Antes da fatura chegar, na verdade, né? Ela já tá. Quando minha fatura chegar, quando a fatura chegar. Então ela vai sempre caçando uma forma de resolver a ansiedade dela. E ela vai criando, às vezes, um outro problema que vai gerar mais ansiedade.
Ela compra, aí depois vem as, né? Tô ansiosa, tô ansioso, tô sentindo uma sensação ruim, compra alguma coisa. Claudina, seja bem-vinda aí. Prazer ter você aqui com a gente. Lembrando que hoje o tema da live é ansiedade. Tiver dúvida, esse é o momento. Tô aqui lendo os comentários. Só escrever que a gente vai tentar sanar suas dúvidas aqui sobre esse mal que tem assolado a humanidade, principalmente o nosso país aqui, o Brasil, segundo a Organização Mundial de Saúde, líder em ansiedade no mundo, infelizmente. Mas então, a pessoa está sentindo aquilo e ela fica procurando uma forma. E muitas vezes aquilo que ela busca para aplacar, para aliviar a própria ansiedade, cria mais ansiedade. Ela come demais e depois fica ansiosa porque engordou, porque isso, porque aquilo. Compra demais e depois fica ansiosa por causa da conta. Ou fica ansiosa para conversar com alguém. E aí, quando você quer conversar por ansiedade, você se torna uma pessoa incrivelmente chata. Eu mesmo já passei por isso. Dos dois lados da história, inclusive. Né? Ou ela bagunça os relacionamentos dela, ou ela bagunça a vida dela de alguma forma. Porque aquela energia que está ali, ela quer sair para algum lugar, mas você não sabe para onde. Você não sabe como lidar com isso. E o problema vai só se agravando, se agravando. E é óbvio que a gente tem que separar as coisas, né? Tem pessoas que elas já estão com ansiedade patológica, elas estão sentindo crises de ansiedade, crises de pânico, de fobias, falta de ar, tremores, sudorese. Eu já recebi muitos clientes no consultório que chegaram a ir para o pronto-socorro achando que estava tendo um infarto. Achando que estava morrendo mesmo e foi parar no pronto-socorro. Né? Mas chegou lá, o médico faz uma bateria de exame, checa tudo. E aí o que está acontecendo? Não, você está com crise de ansiedade, seu corpo está tudo normal. Então, imagina o nível dessa ansiedade a ponto de fazer o próprio corpo reagir de maneira extrema. E o quanto isso é incapacitante. O quanto isso limita a vida, o quanto isso impede várias coisas da sua vida. Atrapalha nos estudos, atrapalha nos relacionamentos. Eu, sinceramente, eu não consigo ver alguma coisa que uma pessoa cheia de crise de ansiedade não atrapalhe na própria vida, certo? Uma pergunta aqui da Priscila. Luciane, sabemos que tem uma certa ansiedade que é normal, mas quando percebe que essa ansiedade precisa de uma ajuda médica? Opa! Muito boa pergunta, Priscila. Perfeito! A live ia se conduzir exatamente para esse assunto. A ansiedade é uma emoção humana. Só isso. É uma emoção. Assim como a tristeza, assim como o medo, assim como a alegria, assim como a felicidade, assim como a coragem. É uma emoção que você sente. Então a ansiedade não é um problema. Né? Agora, vamos separar também as coisas, claro. Tem a pessoa que ela passou um trauma, né? Ela sofreu alguma coisa que gerou um distúrbio, um transtorno nela. Gerou um problema nela. Aí é outra situação, né? A pessoa que ela tá, por exemplo, eu já ajudei pessoas que sofreram um acidente e aí gerou um distúrbio de ansiedade por causa do acidente que sofreu um abuso, ou às vezes até uma série de pequenas coisas ali, a pressão do dia a dia, algumas coisas que vão gerando mais, a não ser um caso que já está de fato patológico. As pessoas estão sofrendo com ansiedade simplesmente por não entender o que ela é, por não lidar com ela do jeito certo. De onde a gente tirou que as nossas emoções são problemas? Quando nós nos perdemos como sociedade, quando nós nos perdemos como sociedade para achar que as emoções são os problemas. E hoje você vê que é muito raro você conversar com alguém que ela não reclama de alguma coisa emocional.
Maiara Salgado, bem-vinda também. Lu Mosquen, muito obrigado pela presença de vocês aqui. E continuando. Então, ou seja, em que momento que a sociedade se perdeu, saiu dos trilhos e começou a brigar com as próprias emoções? A rede social contribui muito para isso. Com certeza. Porque o que é a rede social? A rede social é nada mais, nada menos do que a propagação da mentira, a propagação da ilusão, da meta inalcançável. Ninguém tira foto e posta na hora da força, na hora da deprê. Quando tá deprimido, quando tá chateado, quando tá frustrado, quando tá fulo da vida, ninguém posta. Às vezes tem uns que ainda vai lá escrever um textão para xingar os outros e culpar os outros pelos problemas da própria vida também, né? Mas é um dos fatores que a gente precisa estar observando. E as pessoas estão se envolvendo com as redes sociais cada vez mais cedo. Cada vez mais cedo. As crianças já estão lá no TikTok. E aquilo ali também é um negócio, meu Deus, ótimo para fazer a mente ficar mais acelerada. Porque emenda um vídeo atrás do outro, uma dança atrás da outra, uma coisa atrás da outra, uma piada atrás da outra, e a pessoa vai passando o tempo e vai, e é mais uma distração que ela usa. Meu Deus, que ansiedade, deixa eu navegar e me distrair na rede social. E aí ela começa, e no momento, nas primeiras vezes, distraiu, que bom, que legal. Mas vai passando, daqui a pouco aquilo começa a gerar ansiedade. Ou seja, vocês estão percebendo isso? Vocês estão percebendo que as pessoas estão cada vez mais ansiosas e aquilo que elas estão fazendo para aliviar a ansiedade depois gera mais ansiedade. O efeito colateral vem. E aí muitos vão parar, como eu disse, no pronto-socorro, tendo uma crise, tremores, falta de ar. E assim caminha a humanidade. Mas a gente precisa pensar sobre as coisas, gente. As nossas emoções não são problemas. Muito pelo contrário. Deus te fez assim. Você não é um robô, uma máquina, um computador, literal, binário ali, ou isso ou aquilo. Não. As emoções, elas têm uma grande utilidade na vida. Na verdade, o que tempera a vida, o que dá brilho à vida são as emoções. E a gente está cada vez mais, olha só que absurdo, 56,6 milhões de caixas de medicamentos anti-ansiolíticos e soníferos vendidos somente em 2018. 56,6 milhões. Isso representa 1,4 bilhão de comprimidos. 1,4 bilhão de comprimidos somente no ano de 2018, pré-pandemia. Pós-pandemia, isso aumentou muito mais. Muito mais. Depois da pandemia. Ou seja, olha como é que está a situação. Esses medicamentos servem para quê? Anestesiar sua emoção. Sim. Estão querendo transformar pessoas em robôs. Estão querendo que as pessoas não se emocionem com mais nada e se tornem um computadorzinho. Um robozinho, tipo o Dalai Lama aí, né? Vocês viram o que rodou, né? Olha como é que a vida vai acontecendo. É outra coisa ruim também, esses gurus que vêm aqui e falam uma frase bonitinha, uma coisa romântica, mas não vive isso. E faz você se sentir mal. Faz você ficar mal com você mesmo, porque você não alcança aquele estado que ele está falando, você acredita nele, que ele é super pacífico, nada tira ele do prumo, né? Ele está sempre equilibradinho, tudo certinho. E aí você se sofre, você se chateia com você mesmo. Você sofre com você mesmo, porque você tenta aquilo e não consegue. Sai disso. Um ser humano normal, ele tem todas as emoções vivas e operantes dentro dele. Vou repetir. Um ser humano normal, ele precisa ter todas as emoções vivas e operantes dentro dele.
em harmonia e em equilíbrio, funcionando a máquina. Porque o medo, às vezes, é o que a gente precisa para nos mover. Às vezes, a ansiedade também é boa, moderada, equilibrada. Não quando chega no ponto de faltar o ar, gerar tremor e a pessoa paralisar, aí é desequilíbrio. Aí é desequilíbrio. Como é que é a comida? Faltou sal, fica ruim. Salgada demais, fica ruim. Mas tem um tempero certo, tem um ponto. Tem um ponto ali que fica agradável, que o sabor fica bom. Então a ansiedade não é um problema. E aqui, como a Priscila estava dizendo, né? Que uma certa ansiedade é normal, é exato. Agora, quando chegou no ponto que está paralisando, que já ultrapassou o limite do sustentável, do aceitável, aí sim. Aí tem que procurar ajuda médica. Aí tem que buscar uma terapia, tem que fazer alguma coisa, certo? Mas a maioria dos casos é exatamente isso. As pessoas estão fugindo das próprias emoções. Ela não aceita que tem hora que ela fica com raiva. Ela não aceita que tem hora que ela fica triste. Porque ela tá baseando, às vezes, a vida dela na fulana lá na rede social, que tá sempre alegre, viajando. Ninguém sabe como tá o saldo do cartão. Né? Então, fica baseando na vida dos outros, fica baseando na rede social, deixa de viver a própria vida. E isso é que gera mais problemas. A vida está acontecendo aqui e agora. Às vezes o que você está precisando não é nem de tratar a sua ansiedade. Às vezes o que você está precisando é abraçar a sua ansiedade. É ouvir ela. Eu quero falar com vocês um pouquinho de um cara muito legal, que eu já estudei muito, chamado Milton Erickson. Quem foi Milton Erickson? Milton Erickson, ele foi o cara que fez o divisor de águas, né, eu digo, dentro do campo da hipnoterapia. Era um psiquiatra americano. Ele tem uma obra maravilhosa dentro desse campo, né, de ajudar pessoas com transtornos psicológicos, e tinha muito sucesso, e graças ao trabalho do Milton Erickson, foi que a hipnoterapia conseguiu ter mais respeito e mais respaldo como uma terapia eficiente para ajudar as pessoas a superar os seus transtornos. Mas o que eu queria falar sobre o trabalho do Milton Erickson é que tinha uma coisa, uma peculiaridade, uma genialidade no trabalho dele, que para mim é muito atraente, porque o Milton Erickson dizia assim: o sintoma, presta atenção, ó, o sintoma é uma metáfora do problema. Olha que legal isso. Ele estava convidando a gente para olhar para o sintoma não como o problema. Não é, isso é bem fácil de entender, é bem objetivo. Tipo a dor de dente. Você está sentindo a dor aqui. O sintoma é uma metáfora do problema. Aquela dor não é o problema. A dor ela só está gritando no seu ouvido: ei, seu dente está estragado, seu dente está inflamado, procura um dentista, não é? A ansiedade, a depressão, a insônia, qualquer problema emocional que você estiver sentindo, é uma metáfora do problema real. Mas as pessoas não estão atacando o problema real, elas estão atacando o sintoma. Volto a dizer, 56,6 milhões de caixas de antiansiolíticos vendidos em um ano no Brasil. Está tratando a ansiedade dessas pessoas? Elas estão tratando o sintoma. Elas estão... O que faz o medicamento, né? O psicotrópico aí? Vai engessando os neurônios, inibindo a produção de neurotransmissores, fazendo o seu cérebro parar de funcionar. É tipo se o teu médico dissesse para você assim: o seu problema é a sua inteligência. Sua inteligência é seu problema. Você é muito inteligente e sua mente cria um monte de coisas, e eu vou te dar um remédio para você ficar mais burro. Se você ficasse mais burro, você não ia sofrer com isso. Olha só que loucura que a gente chegou. A que ponto, a que nível nós estamos chegando como sociedade? Então começa a tratar o sintoma,
Anestesia o cérebro, faz você ficar um robô ali. Porque quando você anestesia o cérebro para não sentir ansiedade, adivinha, você acha que você sente as outras emoções? Você acha? Eu tô tomando um estabilizador de humor. O quê? O seu humor não pode flutuar, então? Não pode alterar? Você não fica nervoso às vezes? Você não fica chateado? Às vezes não fica triste? Às vezes alegre? Sim, faz parte. Isso é comum, isso é normal, isso é um ser humano saudável. Controverso, confuso, meio maluco. Esses dias eu li uma frase que falava assim: a cura da loucura se esconde na própria loucura. Loucura. Olha que legal. Não é verdade? As pessoas estão se enchendo de padrões, de regras. Tudo tem um jeitinho, tudo tem uma forma que ela tem que ser, que ela tem que agir, como se espera que ela haja, como se espera que ela se comporte. E a gente não foi feito assim. Quem tem filho que pôde ver uma criança desde os primeiros dias de vida, né, crescendo, observa. Esses dias eu tenho um amigo meu lá em Monte Azul, né, que eu tava lá e eu passei um bom tempo com ele na casa dele e com a família dele. E ele tá com uma criancinha lá, bem novinha. Aprendeu a dar os primeiros passinhos por agora. E grande parte do tempo que eu passava lá, eu ficava me divertindo observando aquela criancinha. Como é diferente o processo, né? Ela via um papelzinho no chão e se encantava por aquele papel. E queria porque queria pegar aquele papel. A vontade dela levava ela para aquele papel. Enquanto ela não conseguiu pegar o papel, ela não sossegava. Depois que pegava o papel, mexia um pouquinho, brincava, jogava para lá. Olha que louco. E aí já ia dar vazão a outra vontade. Isso mostra como a gente é feito, a nossa natureza, a nossa essência. Porque grande parte de quem você é, do que você é hoje, não é seu. Não é seu. Tem uma parte em você, do seu comportamento, que você não faz nem ideia de onde veio. Tem uma coisa que é sua aí, mas não tudo. Tem uma parte que veio da observação dos pais, do vizinho, do filme, do professor, do amigo, do irmão, do livro que leu, da filosofia que você segue para a vida, da sua religião. Tudo isso, de certa forma, misturado, está determinando o seu comportamento, seus estados emocionais. Certo? Respira. Relaxa, faz bem. Esse é o meu remédio para a depressão. Uma respiração profunda, a qualquer momento, a qualquer instante. Esses dias eu estou num consultório do dentista, um tratamento de dente, né? Aí eu fui tirar uma radiografia e a mulher deixou aquele coisa de chumbo aqui pesando em mim. E aí, enquanto ela tá lá resolvendo o negócio, eu dei uma... Ela pensou que eu tava achando ruim com o peso, né? Que é pesado aquele negócio. Ela correu para cima, desculpa, eu esqueci de tirar. Eu falei, não, relaxa, não é isso. Isso aqui é o meu tique calmante. Eu já vou falar de tique nervoso, agora eu tenho um tique calmante. É isso, pessoal. A gente precisa parar de contar mentira, parar de viver uma ilusão. Assumir que tem um monte de coisa aqui dentro de nós que a gente não entende. Tentar fugir dos pensamentos não rola. Você não consegue escapar. Uma vez eu tentei fugir de mim, mas eu descobri que aonde eu ia, eu tava. Não dá para escapar de si mesmo. Porque às vezes o problema é você também. Tem gente que não se aguenta. Né? Tem gente que não aguenta ele mesmo. O próprio humor. Então ele quer usar alguma coisa para distrair. Ele quer distrair. Ele quer fugir de si. Ele quer fugir dos pensamentos. Porque a fonte de tormento da vida das pessoas virou justamente
os nossos maiores recursos, a nossa inteligência, a nossa memória, a nossa capacidade de imaginação, a nossa criatividade. Olha que coisa louca! Todo mundo sonha em ser mais criativo, as pessoas buscam criatividade, mas a criatividade está matando as próprias pessoas, porque a criatividade cria uma imaginação tão louca, tão absurda, tão sofrida, tão difícil dela encarar, que ela quer matar a criatividade. Então toma um remédio, ingessa, emburrece, vira um zumbizinho, um robozinho que não sente nada, que não se emociona com nada. E aí é que parece que está sendo o caminho, né? E aproveitando aqui para responder aqui uma das perguntas, ontem eu lancei aquela caixinha de perguntas, né, para as pessoas perguntarem sobre ansiedade para hoje. Teve uma pergunta que foi a da Mayara. Ela pergunta como desarmar os gatilhos que geram ansiedade. Certo? É uma boa pergunta, claro. Mas pensa comigo. É o que gera o desequilíbrio. É o que gera a sua incapacidade de lidar com a ansiedade. Aí você vai para o lado patológico, né? O que vai acontecer? A gente passa, por exemplo, tem o transtorno de ansiedade pós-traumática, né? É uma patologia conhecida pela ciência. A pessoa passa um trauma, ela sofre algo, né? Traumatiza ela. Depois daquele trauma, ela começa a sofrer desse, né, transtorno de ansiedade pós-traumática. Ou seja, depois do trauma, ela fica tendo crise de ansiedade. Por exemplo, a pessoa sofre um assalto. Ela sofre um assalto, às vezes com a arma, aquela situação terrível, aquela emoção bagunça ela por dentro e depois no outro dia ela vai dormir, a ansiedade explode dentro dela, ela está num lugar tranquilo, está tudo normal. Então, ok, patológico. A gente precisa procurar uma terapia, às vezes tomar medicamento, procurar um médico, né? Tem uma questão, tem um problema aí. Você vai procurar ajuda para resolver a causa do problema, tá certo? Então, ou seja, o que é o gatilho que gera aí? Tudo que está associado ao trauma. A pessoa passou um trauma referente a uma situação. Às vezes uma criança, por exemplo, no nascimento ali, enrola o cordão umbilical no pescoço, ela sente falta de ar, ou não tinha passagem, e o próprio nascimento foi meio traumatizante já para aquela criança, e depois ela desenvolve uma claustrofobia. A claustrofobia agora, o lugar fechado virou o gatilho. Então, o gatilho ele vai ser diferente para cada pessoa. Mas a questão primordial, Mayara, não é nem desarmar o gatilho, mas é aprender a lidar com a própria emoção. É porque a emoção não está madura. É uma emoção infantil. A raiva não é o problema. A raiva madura. O medo maduro. A coragem madura. Qualquer emoção, até a felicidade, a alegria, se não for uma emoção madura, ela vai criar um problema. E eu estou lendo um livro que está falando justamente sobre o pêndulo emocional. Ó, o que é um pêndulo? Fica ali balançando e querem dizer que a emoção tem o seu oposto. E você vai perceber que isso é bem real. O pêndulo vai um dia para a tristeza, balança e volta para a alegria. Balança e volta para a tristeza, volta para a alegria. E fica balançando entre os dois polos de uma mesma emoção. São os dois polos, o polo negativo e o polo positivo de uma mesma emoção, que é importante, que é necessário. Se você nunca fica triste, você está com um problema. De alguma natureza. Você passa, estou dizendo para você viver triste, mas se na vida toda você nunca fica triste, você nunca fica com raiva, você nunca se estressa com nada, você não tem personalidade. Tem algo errado. Agora, a emoção madura, ela é boa. Ela que te equilibra e é ela que faz a vida ficar interessante. Eu estava ouvindo um rabino dizer que você só fica muito encabulado com vida de artista, de jogador de futebol, com Netflix, porque você não está conseguindo ver o quanto a sua vida é emocionante. A sua vida é muito mais legal do que série de Netflix.
A sua vida ela tem que ser muito mais divertida. Se não tá, você não está olhando para ela do jeito certo. Você está inibindo as suas emoções. Você elegeu um lado seu, psicológico, mental, que é errado e você quer repelir ele. Você quer expulsar de você as emoções que você não gosta. Você quer expulsar as coisas que você não gosta. Mas aquilo não é o problema. O problema é que você não sabe usar. A ansiedade não é um problema, se você souber usar. Porque muitas vezes você está ali sem fazer nada. Apático. Esperando algo acontecer na sua vida. E aí a ansiedade começa a te perturbar. E ela vai aumentando, e vai aumentando, e vai aumentando. E você não olha para ela como um sintoma, né? Como disse o Erickson, uma metáfora do problema. O que essa ansiedade está querendo me dizer? O que essa ansiedade está querendo me mostrar? Para onde ela está querendo me conduzir? Começa a deixar suas emoções fluírem. Aprende a lidar com elas, aprende a equilibrar. Você não sabe como? Procura, é sua missão. Você nasceu sem saber ler, você não foi aprender? Quem te ensinou a usar a rede social? Você mesmo foi aprender, você pesquisou. Eu já tive que pesquisar coisas simples, que eu não sei mexer com essas tecnologias aqui. Tive que me virar e aprender, porque eu queria. Então, queira hoje aprender a lidar com suas emoções. Pare de fugir delas. Abraça com a ansiedade. Entende o que ela está querendo trazer de benefício para a sua vida. Ela quer te tirar do lugar. Ela quer te mover. Isso às vezes é bom. Às vezes uma coisa simples que está do seu lado ali vai te divertir de um jeito tão incrível. Basta você deixar acontecer. Basta você seguir a linha, a direção. Conversa com ela, se entende. Cada um de nós é único. Cada um de nós é especial. Cada vida tem algo incrível, tem algo maravilhoso dentro dela. Só por ser uma vida. De bilhões de pessoas que existem no mundo hoje. E contando mais outros bilhões que já não estão mais aqui, que já morreram. Você tem um DNA único. Nem o irmão gêmeo não tem o mesmo DNA. O teu sorriso, o teu jeito de ser, a tua personalidade, até o jeito maluco de enxergar as coisas, de entender a vida. Cada um é único. Então você é um ser raro. O que faz o diamante ser caro, ser valioso? Ah, porque ele é duro, é porque ele brilha, é porque... Não! Essas qualidades, elas não se tornam caras se elas forem comuns. Se cada pedra que você visse na rua fosse um diamante, diz aqui Júpiter chove diamante, né? Se aqui chovesse diamante igual em Júpiter, ia ser bem ruim, né? Ia quebrar as casas, tudo, machucar a gente, mas a gente ia entender que isso não, se não é raro, não é caro. Se é comum, todo lugar tem, automaticamente. Inclusive algumas pedras que eram preciosas dentro de determinadas culturas, depois da descoberta das Américas, elas deixaram de ser preciosas simplesmente porque aqui tinha bastante. O preço, ó, despencou. A raridade é que torna as coisas caras. Então vou te falar bem pertinho. Não tem nada tão raro quanto a tua vida. Nada. Não tem outra você. Não tem outra Luana Mosquen. Não tem outra Maiara Salgado. Não tem outra Anne Peixoto. Não tem outra Priscila. Não tem outra Letícia. Não tem outro Paulo Luciano. Bom ou ruim, gostando de mim ou não, eu sou raro. Só tem um. Com esse sorriso aqui. Feio ou bonito? Você pode escolher.
mas só tem o meu. Esses dias eu vi uma pessoa falando na rede assim, o bom da gente ser feio é que ninguém rouba as fotos da nossa rede social para criar uma rede fake. Outro foi lá e falou assim, mas rouba para fazer meme. Se você não consegue atrair muita gente pela beleza, atrai pela graça. Atrai pela comédia. Se divirta com a vida. Para de implicar com as regras. E determinar cada coisinha como tem que ser. Mas voltando para a ansiedade, senão a gente se perde. Então, a ansiedade é um recurso, como todas as outras emoções. Necessário, importante, valioso. Mas a partir do momento que você começou a lidar com a sua ansiedade como um problema, aí ela se tornou de fato um problema. A vida é muito óbvia em alguns sentidos, gente. Tudo pode virar um problema. E tudo pode virar uma solução. Vocês já ouviram a história da pedra, né? Tinha uma pedra no caminho. O bruto fez dela uma arma para atacar os outros. A mesma pedra depois encontrada no caminho pelo escultor. O escultor fez dela uma obra de arte, era a mesma pedra. O construtor fez dela base para a sua construção, era a mesma pedra. É só pedra. Útil ou inútil? O que você faz aqui é a diferença. Um que ia passando no caminho achou que a pedra era o problema, porque ela impedia a passagem. Então, olha para a sua vida dessa forma. O que você está olhando? Qual é a pedra que está no teu caminho? Vamos lá. Qual é a pedra que está na tua vida hoje te incomodando, te perturbando, te atrapalhando, impedindo você de passar? Será que não é você que precisa olhar diferente para essa pedra? Qual é o teu defeito? Qual é o teu defeito? Qual é o problema que tem na sua vida hoje que você não está conseguindo resolver? Será que você não está olhando para isso sempre como um problema? Será que você não conseguiu olhar para isso como uma solução? Será que isso que você está achando que é um problema, dependendo do jeito que você olhar para isso, que você usar isso, não vai ser uma solução, uma transformação na sua vida? Você tem certeza? Olha de um jeito diferente para as coisas. A ansiedade que está parecendo ser a pedra no seu caminho hoje, talvez seja aquilo que você mais está precisando olhar para ela como uma qualidade sua. Como algo que faz você se mover, com algo que faz você procurar um atrito. Não estou falando para você procurar briga. Mas procurar um atrito no sentido de que quando as pedras se batem é que a faísca sai, não é? Você bate duas pedrinhas, pá, pá. Aí que faz o fogo. O fogo é bom às vezes. Se ele for controlado, não é? Todo mundo não usa fogo dentro de casa para cozinhar, para fazer um café, um chimarrão. Mas se você não souber controlar o fogo, você queima a casa. Tudo resume ao ponto de equilíbrio. Quando você encontra o ponto de equilíbrio das coisas, a vida acontece. A vida acontece. Encontre o ponto de equilíbrio das coisas. Pare de olhar para cada coisa que te incomoda como um problema. Porque quando você começa a olhar para tudo como um problema, aí você começa a criar ilusões das soluções, né? Um dos maiores treinadores comportamentais do mundo, ele se chama Anthony Robbins. E ele disse que um grave problema da humanidade era o excesso de regras. Porque a pessoa cria tanta regra para a vida dela, e cada vez que uma regra se quebra, ela se frustra. Então pensa só, quanto mais regras você tem, mais motivos você tem para se frustrar, para se chatear, para ficar irritado.
quando você percebe, o teu problema foi você. Você criou. E outro ponto também, agora isso também que eu disse que às vezes vai te levar para um outro problema, olha só. A solução e os problemas caminham juntos, né? Porque agora você começa já a se sentir culpado. E se sentir culpado, você sente mais ansiedade e agrava mais o problema. Achar o culpado das coisas não é a solução também. Aí você descobre que o motivo da sua ansiedade foi o seu pai. Seu pai era muito bravo, seu pai te batia. Tá, descobriu o culpado. Então sou ansioso e pronto. Resolvi. A culpa é dele, não é minha. Tá. Resolveu? Agora? Não. Você encontrou o culpado só. Se a gente deixasse de procurar culpado e começasse a procurar o responsável. Talvez os distúrbios emocionais, as crises existenciais, os problemas que você sente emocionalmente falando, tenham culpados. Situação financeira, o lugar onde você nasceu, o pai que você teve, a mãe que você teve, os vizinhos que você teve, o seu professor. E sim, eu já trabalhei, né, com vários casos assim. Já recebi muita gente no meu consultório e, sim, nitidamente, o transtorno daquelas pessoas tinha um culpado, que não era elas eram a vítima da história. Mas até quando, gente? Até quando nós vamos ser vítimas no mundo? Quando que você vai ter protagonismo na sua vida? Quando que você vai se levantar e agir e começar a fazer as coisas? Quando que você vai assumir a sua responsabilidade? Não interessa quem é o culpado. Não tão quanto interessa quem é o responsável. E o responsável é você. E eu tô falando agora é pra mim, que eu tô me vendo aqui, ó, na minha tela do meu celular. É você, viu, Luciane? Você é o responsável por sua vida. Você é o responsável por se fazer feliz, por conquistar o que você deseja. É você. Ninguém mais. Todo mundo tem problema e todo mundo tem dificuldade, gente. A vida do outro que conquistou o que você quer, muitas vezes não é tão diferente da sua, porque você nunca viveu na pele dele. Você só imagina. E olha só, a imaginação é maravilhosa. A criatividade é maravilhosa. Mas se usar errado, também vira um problema. Então assume a responsabilidade de se conhecer, de aprender. Eu não estou dizendo que vai ser fácil, que as coisas vão acontecer só de você pensar nisso. Mas você vai se mover. Porque quando você começa a fazer alguma coisa, automaticamente outras coisas vão se linkando naquilo, vão se ligando. Quando eu comecei a trabalhar com hipnose, eu falava disso a todo momento. Fui um dia lavar um carro num lugar. Enquanto o cara está lavando, eu estou lá sentado conversando com outras pessoas que estavam lá, com a família dele que estava lá. Era na casa de um cara, inclusive, esse lava-jato. Aí já conversei com a esposa do cara, conversei com a mãe do cara, dali já brotou um cliente. Aí você vai em outro lugar, você vai conversar com alguém, você vai fazer alguma coisa, a ação, ela vai automaticamente gerar uma reação no mundo. Saímos da psicologia para a física agora. My love, the big wild soul. Bem-vinda, meu amor. Então, vai gerar alguma coisa. É física agora. Toda ação gera uma reação. Se você não entra em ação, não vai ter reação na sua vida. Simples e prático. Cristalino como água. É assim. E a partir do momento que você tem uma ação, aquela ação vai gerar uma reação. Começa a fazer algo. Não foge da tua ansiedade. Abraça com ela, entende ela, estuda ela. Se ela está sendo patológica, se ela está sendo limitadora na sua vida, busca ajuda, busca a terapia. Às vezes até tomar um medicamento, sim, não tem problema.
Agora, não fica parado. Não fica esperando as coisas acontecerem na sua vida. Assume a responsabilidade. Para de procurar o culpado e foca no responsável. É você. Estou falando para mim de novo. Certo? E vai entrar em ação. Uma hora você vai desanimar. Uma hora você vai se chatear. Uma hora a reação vai vir diferente da que você queria. O resultado vai ser diferente do que você quer. Sim! A vida de todo mundo é assim. Mas você está vivendo uma vida de ilusão, de conto de fadas. Onde que o mundo não tem espinho, só tem as rosas. Tem os dois. A existência de um não anula a existência do outro. E a vida é muito louca. Porque um dia eu estava no mato, caçando com os amigos. E um espinho entrou em um dos amigos que estava lá. Adivinha como que ele tirou o espinho? Com outro espinho. Olha que louco. Lá tem um negócio, não sei como é que vocês chamam aqui no sul, né? Espinho de agulha a gente chama. É um espinho bem grande, ele parece uma agulha mesmo. Ele pegou um espinho para tirar outro espinho. Então, às vezes, a solução da tua vida está dentro do teu problema. O teu problema é a solução e a tua solução é problema também. A vida é um paradoxo, gente. Não adianta fugir dele. Então, enquanto a gente foge da ansiedade, enquanto a gente quer sempre deixar de olhar para ela e criar um mundo onde que não tem problema, onde que não tem... Sabe? Não vai funcionar. Tá se sentindo ansioso? Faz igual o Erickson falou. É uma metáfora do problema. O que essa ansiedade quer fazer de bem por mim? Qual é o benefício que essa ansiedade vai trazer? Talvez ela vai fazer você se levantar da cama para fazer algo. Que seja uma atividade física. Que seja ir conversar com alguém. Conhecer uma pessoa nova. Isso vai mudar tudo. O que eu mais gosto da minha profissão é porque ela casa coisas que me atraem, sabe? Tipo, contar histórias e ouvir histórias. Quem me conhece bem, é fácil perceber isso, né? É fácil perceber. Eu gosto muito de ouvir histórias, de contar histórias. E olha como isso, às vezes, é tão legal. Porque, como a gente procura, né, a Netflix, um filme, alguma coisa para trazer emoção, para se entreter, para se distrair, e é bom, é legal. Mas tem coisas tão interessantes aí à sua volta, se conectar com as pessoas, que às vezes vai ser algo tão bom, tão gostoso. E eu tenho um exemplo. Em um desses dias, eu parei um dia numa pracinha lá em Montes Claros, quando eu morava lá ainda. E tinha uma banquinha que vendia acarajé. Aí eu sentei. É uma senhorinha já idosa. E tava lá o filho dela, ajudando ela. Né? E ela já, o filho mais ou menos que fazendo quase tudo, ela sentada, só recebendo dinheiro e tal, e dando atenção pros clientes. E aí eu sentei, né? Sou filho de baiano, adoro acarajé. Sentei para comer um acarajé, fui batendo um papo com ela ali, proseando, e como eu disse, a minha profissão é como se eu fizesse ela a todo lugar, em todo momento. Porque se eu tiver a oportunidade de conversar com a pessoa que eu nunca conversei e ouvir a história de vida dela, eu vou gostar de fazer isso. E olha que legal. Aí ela me perguntou, como é que a senhora começou a fazer acarajé? E disso dali ela me contou uma história maravilhosa. Ela, quando criança, bem novinha, os pais tinham muitos filhos, e passava uma situação muito difícil lá na Bahia. E os pais não estavam tendo condição de sustentar todos aqueles filhos. Então, os pais ficaram sabendo de um casal que não tinha filhos e morava numa cidade vizinha e doaram ela para esse casal cuidar. Eles adotaram e levaram para outra cidade. Só que coisa muito antiga, né?
ela chegou lá e virou escrava na casa. Eles não queriam um filho, uma filha. Queriam uma escrava. E botava ela para trabalhar dia e noite. E teve um momento que o cara começou a tocar nela. Ou seja, ela estava vivendo uma vida de escravidão e ainda de abuso. Olha que tragédia. Aí ela fugiu de casa. Ela fugiu e ela foi parar perto da rodoviária e lá ela achou um cara que vendia acarajé. Ela se aproximou desse cara, conversou com ele, contou a situação, se ofereceu para lavar as coisas, ajudar ele no trabalho doméstico e do trabalho também, né, da venda de acarajé. Ficou lá uns 3 meses morando com esse cara, ele cuidou dela, acolheu ela, e ela foi aprendendo a fazer o acarajé. Depois de um tempo, ele deu um pouco de dinheiro para ela, ela pegou o ônibus, voltou para a cidade dela, voltou para a casa dela, e ela mudou a situação da família dela vendendo acarajé. Tirou a família da miséria. E ela já estava ali na 3ª geração. Já tinha ela, o filho dela estava trabalhando com ela, e ela já tinha neto em outros lugares, que aprendeu a fazer acarajé com ela, vendendo acarajé e vivendo disso também. Olha que história incrível eu ouvi. Eu não sei se vocês ficam tão encabulados assim, tão maravilhados, mas eu acho isso maravilhoso, porque daquela tragédia, de toda aquela dificuldade que ela passou, de tudo isso, surgiu algo maravilhoso, não só para ela. Várias pessoas da família dela foram beneficiadas graças àquele acontecimento. Então a vida, às vezes, ela vai trazer tragédias, vai trazer dificuldade, vai trazer dor. Mas de toda tragédia dá para tirar alguma coisa proveitosa. Qualquer pedra que tiver no seu caminho pode virar arma, pode virar construção, pode virar impedimento de alguém passar, e pode virar escultura, poesia, beleza. Olha para a tua vida agora. Aquilo que você enxerga como problema. Aquilo que está te atormentando, te perturbando. Aquilo que parece ser uma tragédia e um defeito na sua vida. Olha direitinho. E você vai encontrar uma solução. Você vai encontrar algo de positivo naquilo que parecia ruim. Não acredite em mim. Exercita isso. Então pare de fugir da ansiedade. Se abraça com ela. Usa ela como um recurso para te tirar da inanição. Você percebe que tem um momento que você não tem ansiedade, você tem preguiça. Você quer deitar. Aproveita isso também, é bom também. Mas não fica preso só em uma coisa. Quando a ansiedade vem, ao invés de comer alguma coisa, sem estar com fome, para aplacar a ansiedade, ao invés de fazer algo que vai atrapalhar a sua vida e criar um problema, sai, vai caminhar. Vai no centro da cidade, para conversar com alguém. Encontra um velhinho que ninguém dá assunto para ele e senta e pergunta a história de vida dele. De repente você vai ouvir uma história tão linda quanto essa do acarajé, que vai te inspirar, que vai te motivar. De repente você começa a escrever livros contando histórias de vida de pessoas desconhecidas. Olha só. Tudo é possível. Mas para de fugir de você mesmo. Para de fugir da sua mente e das suas emoções. Deixa as suas emoções vivas. Deixa elas vivas. Usa elas. Se abraça com elas. Se você nunca ficar triste, como que você vai entender a alegria? Você nunca sente medo. Como que você vai equilibrar a tua coragem?
Isso é importante. Emoções maduras, equilibradas, são saudáveis. Deixa elas existirem aí dentro. Agora, emoções não maduras são perigosas. A euforia demais. Perde a noção. Sai com... Não tem pé no chão. Para de procurar um milagre na vida. Você já é um milagre. Sua vida já é um milagre. Pergunta aqui do meu amor, da Bruna. O caos que incomoda é um convite da própria vida pedindo uma ação. Nem que pequena. Nas pequenas leva a nossa vida a grandes mudanças. Exatamente. É como você olha para a coisa. Porque é o nosso preconceito. A gente vive em uma sociedade bem legal, né? Que a sociedade quer aceitar tudo e quer... prega tanto contra o preconceito. Mas elas vivem com o preconceito das próprias emoções. E dos acontecimentos que elas já elegem como ruim. Não, isso aconteceu uma tragédia. Que coisa terrível. Imagina se essa mulher do acarajé pensasse assim. Meu Deus, que vida terrível. Eu já estava num lugar difícil, passando fome com minha família. Fui caçar uma melhora. Meus pais me dão, aí eu vou para outra cidade. Aqui eu viro escrava. Aqui eu viro talvez um objeto sexual de alguém. Olha só. Só tragédia. Mas a tragédia foi convertida em benção e maravilha na vida. Então é isso. Entre em ação. Coloca a mão na massa. Faz você as coisas acontecerem. Ontem eu tive uma conversa bem demorada com meu filho a respeito de estudos. E eu fiz uma pergunta para ele. Quando você ganha um dinheiro sem fazer nada, que alguém te dá, e quando você vai lá e faz alguma coisa, simples que seja, então, vá pro quintal aqui, eu vou te dar um trocado. Aquele dinheiro que você recebeu porque você trabalhou, o sentimento que você tem com ele é outro. Porque tem uma coisa lá dentro de nós que quer valor, que quer sentir importante. A gente pensa que a gente quer as coisas fáceis, as coisas de graça, mas é uma ilusão. Eu vi um vídeo, se eu não me engano até ontem, de um cara contando uma história que eu achei super legal. Que era um filho de um médico e esse médico, ele participava de umas ações sociais e junto com outras pessoas, outros médicos também, e eles faziam um movimento em lugares carentes, em pessoas que estavam em situação de extrema miséria. E que esse médico, antes de se formar em medicina, né, ele passou também por várias dificuldades na vida e uma época da vida ele trabalhou cortando cabelo. E olha só que legal essa história. E aí tinha dia que tinha mais médicos atendendo nessa ação social que eles faziam, e que ele ia para lá então, ao invés de trabalhar com a profissão dele de médico, ele ia cortar cabelo das pessoas que não tinham condição. E aí o filho dele ia junto com ele, criança, e olha só, às vezes aquelas pessoas eram extremamente mal agradecidas. Reclamavam, xingavam ele, ah, não gostei, você arrasou meu cabelo. E saíam chateadas mesmo. E o filho ficava puto, ficava zoado. Porque, como pode? Meu pai está fazendo uma boa ação para essas pessoas e elas estão retribuindo assim? E aí olha a sabedoria do pai, no dia que ele comentou isso com o pai. Pai, que você não larga isso, para de ajudar esse povo não merece. Olha como eles te tratam depois. Eles não têm condição de cortar o cabelo, eles não têm. Mas quando vai lá você e dá para eles de graça, olha como eles retribuem, eles reclamam, eles xingam, eles ficam nervosos. E o senhor ainda se desculpa. Olha a sabedoria do pai na hora de responder. O pai disse para ele assim, meu filho, sabe o que acontece? É porque essas pessoas, elas não têm como pagar. E elas se sentem tão humilhadas de não poder retribuir o bem que eu dei, que a maneira que elas encontram para se sentirem bem é me agredindo, é ficando chateadas, é expressando raiva. A única forma que elas conseguem para se sentir bem com elas mesmas. Não é comigo o problema, como você está pensando, é com elas. A dor delas
Só acontece por um motivo. Porque elas não conseguem retribuir o bem que elas estão recebendo. E elas se sentem indignas, elas se sentem incapazes de fazer algo de positivo. Então essa reação ocorre. Isso é um fato, pessoal. A gente precisa de se sentir digno. Tem uma parte em nós que é divina e ela quer demonstrar que tem poder aqui, que tem capacidade aqui. Isso é muito louco, mas é assim que funciona. Mas enfim, pessoal, então busquemos o equilíbrio. Olhemos para a ansiedade não mais como um problema. Não olha só para o sintoma. Olha para a metáfora que o sintoma está te contando. Olha o que está por trás disso. E qual é a vantagem, qual é o benefício da tragédia da tua vida que você pode tirar. E estou aqui pronto para receber os feedbacks, tá? Se hoje você sair e olhar para a sua ansiedade, olhar para os problemas da sua vida de um jeito diferente e deixar isso te mostrar uma solução e funcionar, vem aqui me contar. E se você fizer e não der certo, vem me contar também para mim evoluir os meus conceitos, a minha maneira de pensar e aquilo que eu vou estar ensinando aqui. Ok? Muito obrigado a todos vocês. Muito bom. Ontem tinha só 3, hoje chegou a ter 6 pessoas ao vivo, ou seja, está crescendo. E eu estou me sentindo muito bom, muito bem, muito feliz de poder sentar aqui, abrir meu coração. Eu preparo muito pouca coisa, tá? para dizer. Mas quando eu sento aqui e me inspiro e abro meu coração e é muito gostoso, é muito bom sentir assim. E olha só, a Priscila falando que live. Obrigado, Priscila, bondade sua. E é isso. De repente, não toda live, mas pelo menos alguma coisa que eu falo aqui serve. É útil para você fazer uma mudança, para você fazer algo positivo na sua vida. E é isso que a gente quer, sabe? Ai, que legal. Obrigado, pessoal. Muito bom. Saber que vocês gostaram, saber que ajudou vocês e que vai ajudar a vida de vocês de alguma forma, me deixa, de fato, muito emocionado. Obrigado. Fiquem com Deus e até amanhã, às 7h07 da manhã, com um novo tema, com uma nova live e o mesmo cara. Tchau, tchau. Graças, Gil. Muito obrigado também. Vamos lá.